Eu vou contar uma história muito... Ai, desculpa. Tá dando um eco. Você não sente? Não, fica esquisito. Deixa eu contar de novo. 안녕하세요. Olá, tudo bem? Eu sou Sandra Jang. Hoje eu vou falar para vocês um assunto muito interessante. Eu vou contar para vocês algumas histórias coreanas. Vamos lá? A criação de histórias é muito importante na construção cultural e social de um país. Essas histórias que eu vou contar para vocês dizem muito sobre a Coreia e seu povo. Eu vou contar uma história de amor, Romeu e Julieta estilo coreano. Essa história é contada na China, na Ásia inteira, mas eu vou contar a versão coreana. Kyonu-wa Jin-yo. Kyonu era vaqueiro, cuidava das vacas, e a Jin-yo trabalhava na tecelagem. E a Jin-yo era filha de Okwang-sang-je, que significa Rei dos Céus. Os dois se apaixonaram à primeira vista. E aí namoraram e aí se casaram. Mas por conta dessa paixão, os dois pararam de trabalhar. Aí o Okwang-sang-je ficou furioso porque eles deixaram de trabalhar e só estava no namoro. Separaram os dois. Um colocou no leste, outro colocou no lado oeste e colocou uma galáxia no meio. Aí os dois, o casal chorava todos os dias, né, pela saudade. E as lágrimas dos dois caíam dos céus para a terra e virou chuva e depois enchente. Então a população da terra não aguentava mais por causa das chuvas, das enchentes. Então os dois tipos de pássaros, os corvos e pegas rabudas, resolveram unir o casal. Então uma vez por ano fizeram uma ponte nos céus para ligar os dois para se encontrarem. Aí o Kyonu e a Jin-yo encontravam no meio dessa ponte. Essa ponte chama Ojakgyo. Por conta deles se encontrarem, de pisarem a cabecinha dos pássaros, os dois pássaros ficaram até carecas. Então eles se encontravam uma vez por ano, no dia 7 de julho, pelo calendário lunar. Essa data também é chamada de Chuseok. No dia que se encontravam, eles choravam, aí caía a chuva. E no dia seguinte também choravam, porque já se separaram e aí choravam também pela saudade. Então é uma história, uma lenda contada já há muito tempo. Existe realmente as duas estrelas, a estrela Kyonu e a estrela Jin-yo, e realmente no dia 7 de julho, pelo calendário lunar, essas duas estrelas realmente se encontram mais perto. Então, é uma história que as pessoas inventaram para contar para os seus filhos sobre um amor, né, não realizado, sobre saudade. É muito interessante. E é uma história também muito mais antiga do que Shakespeare. Que tal? Gostou? Ah, uma curiosidade sobre a música. Tá rodando? Tá. Então, uma curiosidade. Existe uma música chamada 7월 7일, da Red Velvet, que conta um pouco dessa história de amor triste, que se separaram e tudo mais. É melhor você conferir também, procure lá. Eu vou contar uma história sobre uma tartaruga marinha e o coelho. Também é chamado de Gyeoljubujeon em coreano. É uma fábula que tem uma moral, depois eu conto. Então, era uma vez o rei dragão Yonwang ficou doente. Ele morava no fundo do mar e ele estava doente. Então ele reuniu todos os súditos dele para discutir se tinha um remédio para curar a doença dele. Aí um dos súditos disse a ele que se ele comesse o fígado do coelho, ele curaria. Então eles queriam o fígado do coelho. Um dos súditos, que era a tartaruga marinha, se candidata. Rei dragão, eu vou lá na terra buscar o coelho.
Então a tartaruga marinha vai lá para a terra buscar o coelho. Chegando na terra, encontra o coelho e aí fala para o coelho que lá no fundo do mar é um mundo muito melhor, que ele não vai passar problemas que ele estava passando na terra, que era um lugar que ele vai ter a riqueza e que vai ter honra, que ele vai ter uma vida muito melhor do que a terra. Então engana o coelho, leva o coelho para o fundo do mar. Chegando no fundo do mar, o coelho percebe que ele foi enganado. O rei dragão, Yonwan, pega o coelho e fala: agora eu vou pegar o seu fígado, porque eu estou doente e se eu comesse o seu fígado eu ficaria curado. Então o coelho nega totalmente e fala que ele deixou o fígado dele lá na casa dele, lá na terra, que ele precisa ir lá buscá-lo. Então o rei fala: então como assim você está sem o fígado? E aí o coelho fala: não, porque tem muito animal querendo o meu fígado é muito cotado, então eu deixo escondido lá na minha casa, eu preciso ir lá buscá-lo e eu tenho toda a honra de entregar esse meu fígado para o senhor. Então o rei dragão, Yonwan, fala para a tartaruga ir lá acompanhar o coelho buscar o fígado dele. Chegando na terra, o coelho foge e zomba da tartaruga marinha. E aí a tartaruga marinha fica triste por não poder levar o fígado pro rei dragão, Yonwan. Moral da história: um engana o outro e o outro engana o outro. Então a gente não pode enganar os outros. Essa é a moral, a grande moral. Vou contar um pouco o que estava acontecendo no final da dinastia Joseon. Na época tinha muitas ideias tradicionais e ideias inovadoras, né? E o coelho representa a população que passava dificuldade. Então a terra era o lugar onde ele passava as dificuldades. Então quando a tartaruga marinha chama para ele morar lá no fundo do mar, o fundo do mar seria um outro mundo, um mundo diferente, né? Que todos os seus problemas seriam resolvidos, né? A gente não pode enganar o outro. Não é? E a tartaruga marinha era um súdito, né? Que aceitava todas as ideias confucionistas tradicionais, e o rei dragão representava a sociedade feudal daquela época. Então, mostra um pouco sobre o conflito entre a vida tradicional, entre a sociedade tradicional e a sociedade inovadora. Então, mostra um pouco de forma engraçada pelos animais, estilo pansori. Pansori é um estilo musical tocado e contado pelas pessoas e passa uma moral para as pessoas. É uma história muito antiga. E hoje em dia essas histórias são contadas nos livros de criança. Desculpa, eu me perdi. Dá para cortar? Dá. Essa história a gente encontra como história infantil tradicional e também nos livros de ensino fundamental 1, no 3º ano, estilo de teatro, né? Então, é uma história muito famosa e tradicional. Gostou da história? Antes de contar a próxima história, eu vou contar um pouco sobre a formação da Coreia. O povo, os homens, começaram a chegar na região da Manchúria e no norte da Coreia, mais ou menos na era neolítica. E aí tinham várias tribos naquela região, e foi unificado por um líder chamado Dangun. E esse líder, Dangun, formou a nação chamada Gojoseon em 2333 a.C. Essa foi a primeira nação coreana, chamada Gojoseon. Eu vou contar uma história sobre a fundação da Coreia, mito de Dangun. Essa história aparece pela primeira vez no livro de Samguk-yusa. É um livro histórico que foi escrito por um monge budista. O nome dele é Ilyan. Então a história é o seguinte. Corta. Hanun, o filho do céu, ele acreditava que
o Monte Taebaek, Taebaeksan, era um lugar ideal para se povoar. Então ele fala para o pai, Hwanin, que ele vai descer para a terra e vai estabelecer uma cidade. Então ele desce junto com os deuses da chuva, do vento e das nuvens e se estabelece nos montes Taebaek, Taebaeksan. E aí aparece pela primeira vez aquela ideia, aquele ideal, Hungikingan, de espalhar o bem para a sociedade, para o mundo. Aí ele desceu da terra e aparece dois animais, o tigre e o urso. O tigre e o urso imploram para o Hwannon, querendo se tornar um ser humano. Aí o Hwannon falou para os dois: se vocês ficarem 100 dias na caverna sem olhar o sol, sem ver o sol e comer somente o absinto e o alho, vocês vão se tornar seres humanos. E aí os dois entram na caverna, aí passam os dias. O tigre não aguenta a promessa e ele vai embora. Mas o urso fica até o fim da promessa só comendo o absinto e o alho. E aí depois, no fim da promessa, quando ele sai da caverna, aí o urso se torna uma mulher. O nome dessa mulher é Unyo, mulher ursa. Aí ela casa com Hwannon, que é o filho de Deus. Os dois se casam, têm um filho e o nome desse filho é o Dangun. O Dangun é o fundador da Coreia. O contexto histórico dessa história é o seguinte: existiam várias tribos naquela região e tinha a tribo que acreditava no deus urso e no deus tigre. E aí entre eles entraram numa batalha e as tribos que acreditavam no deus urso ganhou e que estabeleceu a Coreia. Isso em 2333 a.C. Então, essa história foi... De novo. Então, essa história é contada de forma de mito para as pessoas, para mostrarem sobre o orgulho, a honra e também sobre Sobre o que mesmo? Querendo mostrar um pouco sobre a grandeza, sobre o orgulho do povo coreano. Então, eu esqueci de falar um detalhe muito importante. O dia 3 de outubro comemora o dia da fundação da Coreia, que é chamado de Gaechonjeol, que é o dia que abriu os céus. Então, o que vocês acharam de todas essas histórias? Gostaram? Deixa aqui nos comentários qual foi a história que você mais gostou. Existem várias outras histórias que eu vou trazer para vocês em outros vídeos. Ative o sininho e acompanhe nas redes sociais e por aqui também. Obrigada. Tchau. 안녕. Corta. Deixa eu pensar. Tá bom a história? Tá bom. Fala. O que foi? Você não gostou de alguma coisa?